Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos no capítulo 2 das penas e gozos futuros e paramos na pergunta 971, onde falávamos sobre a influência dos espíritos sobre os outros, né? Como ocorrem as interferências. São boas interferências? Na espiritualidade, diferente da Terra, nós não conseguimos fingir nada. Nós não conseguimos dissimular. Nós não conseguimos, na vida espiritual, enganar. Nós somos o que somos. Não temos a barreira do corpo material, onde trazemos um sorriso quando estamos inseguros, tristes, chateados, né? Ou fechamos o nosso rosto quando gostaríamos de mostrar mais afeto. Nós fazemos isso na Terra. Na espiritualidade, isso não existe. O que somos, projetamos, o que somos, emanamos, e a nossa condição vibracional faz com que a gente dê exatamente emoções e pensamentos da frequência que carregamos espiritualmente. Não dá para enganar os nossos irmãos na espiritualidade. Então, o que nós daremos e recebemos? Exatamente o que nós somos. Esta interferência ao nosso irmão é espontânea. A nossa presença ao lado de um outro irmão espiritual, quando nós desencarnarmos, vai passar exatamente o que eu sou. Eu não preciso nem pensar, eu não preciso nem manifestar. A minha irradiação interfere na sintonia do meu irmão. Ou seja, nós influenciaremos o campo espiritual com o que somos. E o que nós recebemos? Coisas boas e coisas ruins. Recebemos emanações de luz, recebemos vibrações de amor, recebemos intuições elevadas dos espíritos que vibram isto. E recebemos mágoa, dor, angústia, tristeza, às vezes nem conosco, às vezes não somos nem a vítima dessa situação, mas a emanação desses irmãos influencia a nossa condição espiritual se não estivermos em equilíbrio. Então, se aqui na Terra dissimulamos, na espiritualidade existe literalmente a transmissão das nossas condições de vibração, da nossa existência evolutiva, dos nossos desejos, das nossas intenções, elas serão sempre verídicas, tá bom? Então é isso que responde a espiritualidade. E aí nós fizemos essa pergunta, e tem a parte A e a parte B, e a parte B pergunta o seguinte, na 971. Assim a morte não nos livra das tentações? Nós falamos já algumas vezes aqui ao longo do nosso estudo, que quando nós desencarnamos, nada vai mudar. Nós vamos continuar desejando, sentindo, pensando da mesma forma que nós pensamos agora. Nós não teremos saltos de evolução, nem quedas na evolução, e nós teremos ali a continuidade, né, dos nossos interesses, do nosso foco, do que eu acredito. Se durante a vida material, a minha vida foi só focada em trabalho, dinheiro, luxo, vaidade, rixa, desânimo, competição, eu desencarnando, eu vou continuar preocupada com isso. Na vida espiritual, mas eu vou continuar com os mesmos valores. Por isso que kardecismo, por isso que o Cristo pediu tanto a nossa transformação enquanto estamos aqui. Porque aqui conseguimos saltos, transformações efetivas, porque aqui é o campo do aprendizado, aqui é o campo do trabalho, aqui é o campo do encontro das desavenças, da superação.
Aqui é o campo de trabalho contínuo da luta pela fé, porque tudo nos embate contra o espiritual na vida terrena. A tentação, o corpo físico, as ilusões, a manipulação que nós realizamos aqui na Terra, porque nosso pensamento não é literal ao meio, nós conseguimos mudar. Quando nós estamos aqui, nós efetivamente conseguimos transformações. Por isso que o Cristo esteve entre nós. Por isso que Kardec depois vem decodificar esse evangelho e dizer para nós. O que o Cristo queria nos ensinar é que nós estamos em tempo de realizar a transformação. Nós podemos aqui ter a conquista das mudanças ao desencarnarmos, né? Pela resposta. A ação dos maus espíritos é sempre menor. Isso é importantíssimo. O que a espiritualidade está dizendo para nós aqui? A morte não nos livra das tentações. Quando nós estamos encarnados, nós sofremos um envolvimento constante do plano espiritual. Nós temos uma antena, de acordo com a nossa vibração espiritual, nós captamos mensagens, intuições, energias ligadas aonde eu sintonizo a minha frequência espiritual. É uma frequência mais elevada, então eu vou ouvir o quê? Intuições positivas, bons pensamentos dos mentores, dos irmãos de luz, dos irmãos que querem me ajudar, irmãos que estão aqui na Terra, mas têm um bom sentimento por mim. Mas se a minha sintonia está baixa, a interferência espiritual no campo da matéria é sofrível para todos nós. Nós temos uma intuição permanente do desânimo, do cansaço, da dificuldade, da problemática, da baixa autoestima, do medo da doença, o medo da morte, a cobiça às paixões terrenas, ao alimento, ao sexo, à competição. Nós estamos o tempo inteiro, quando a frequência é baixa, sintonizado a irmãos que estão vibrando este tipo de pensamento aqui na Terra. Na bibliografia de André Luiz, nós vemos em vários estudos, André Luiz mostrando a influência do plano espiritual quando nós nos alimentamos, quando nós estamos com raiva, quando nós estamos revoltados, como nós recebemos a influência. E é uma influência forte na nossa vida, prejudicial, porque nós estamos sintonizando ali embaixo, mas nós não temos consciência de que isso está sendo feito conosco. Então nós vamos nos sentindo mal, desanimados, que vida é essa? Que complicação. Mas nós não percebemos quem está falando. Quem está emanando toda esta força que aumenta o nosso desânimo. Na vida espiritual, isso é diferente. Não existe o corpo material, as vibrações são diretas, de pensamento, de energia, e a interferência do campo mais denso não é tão forte sobre o outro desencarnado. Por quê? Porque o outro desencarnado não vai oferecer ao plano baixo espiritual, ao plano que está vibrando baixo, o que nós na Terra podemos oferecer. O que nós podemos oferecer? Eles não têm a vida material, eles não têm a bebida material, eles não têm o fumo material, eles não têm a prática sexual material, eles não têm a carne material. Então, o que eles fazem? Eles se utilizam da nossa energia para ter o prazer daquilo que eles desejam. Então, a intervenção sobre o encarnado é extremamente intensa. Este é um dos grandes sofrimentos que nós passamos na vida encarnada. O assédio permanente de um plano espiritual que habita, que coabita conosco, e que nós precisamos estar vigilantes, porque no primeiro escorregada, a gente consegue já sentir a interferência do plano que habita aqui.
do plano espiritual que nos coabita conosco aqui. Então, o que a espiritualidade fala? Orai e vigiai o tempo todo, todos os dias, todos os momentos. Porque quando nós baixamos a nossa frequência, o assédio espiritual será muito forte. E a interferência é maior sobre o encarnado. Vocês entenderam essa parte? É importante isso. Né? Quando as nossas ações promoverão ao campo espiritual o que eles gostariam de fazer, eles utilizam o nosso corpo. Se nós estamos vulneráveis espiritualmente, eles podem utilizar o nosso corpo para sentirem os prazeres terrenos que eles gostariam de sentir. E aí a pessoa fica totalmente sugada, cansada. Então ela se alimenta, ela está exausta, ela fica exausta, porque todo o fluido, o magnetismo dela é trocado com energias muito baixas. Perde fluido vital, desorganiza o chakra, dependendo da atuação do espírito, mexe num tipo de determinado chakra, pode ser o mental, pode ser o básico, pode ser o gástrico, pode ser o cardíaco, desalinhando as nossas forças espirituais, desalinhando os centros de força. Quem sofre? O espírito e, consequentemente, a nossa saúde. Então, a gente sente cansaço, parece que passou um trem em cima da gente. Isso é só o irmãozinho desencarnado que faz? Não, nós também somos responsáveis. Às vezes o irmãozinho desencarnado não tem culpa nenhuma. Nós que estamos ali vibrando baixo, e ele passou ali, se aproveitou do nosso pensamento, mas a responsabilidade é toda nossa. Tá bom? Então, orai e vigiai. Pensamento elevado. O exercício da fé é a nossa grande prova na Terra. Nós não vemos a energia espiritual. Nós não vemos os espíritos de luz. Nós não vemos, não ouvimos claramente a intuição do mentor. Nós estamos na matéria, na terceira dimensão. Nós entramos na quarta, nessa noção de tempo, espaço, mas a nossa fé fica vacilante se ela não for bem educada. Porque a gente tem que lembrar todo dia que Deus habita em nós. Nós esquecemos. Nós esquecemos com as problemáticas que vivemos, com o entorno de vida que temos, com as coisas que nos chocam dia a dia na nossa sociedade. Então a gente acaba tendo uma fé vacilante. Né? E aí os irmãozinhos que estão sofridos, que querem permanecer na Terra, porque todos são chamados, todos são convidados à cura, mas eles permanecem por livre-arbítrio aqui. Interferem diretamente na nossa vida. Tá bom? O desencarnado não vai dar para ele o que a gente pode oferecer, né? Em termos de fluido animal, de ações sobre a Terra, tá bom? 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos, não podendo jogar com as paixões? Ou seja, sobre nós eles podem nos seduzir com a intuição, né? Vai lá e faz aquilo errado, e ele se aproveita daquela energia. Com o irmão desencarnado, como ele atua? Como um irmão desencarnado atua sobre outro desencarnado? Pensamento. Sugestionando o irmão daquilo que o interessa, né? As paixões não existem materialmente na vida espiritual, como fala a espiritualidade. Não existem os pensamentos, mas existem os pensamentos dos espíritos atrasados. Os maus dão pasto a esses pensamentos, conduzindo suas vítimas aos lugares onde se lhe ofereça o espetáculo daquelas paixões e de tudo o que possa excitar. Então ele vai intuir o outro irmão. Vamos fazer aquilo, né? Vamos gerar uma situação determinada. Vamos baixar a nossa frequência aí de pensamento, sugerindo a tristeza, o problema,
sugerindo as dificuldades que nós passamos. Ele pode fazer isso tanto para o encarnado como para o desencarnado. E às vezes levando o irmão desencarnado a fazer coisas que ele gostaria de fazer também. Então ele utiliza o magnetismo também desse irmão desencarnado para somar forças naquela ação nefasta. Tá bom? 972. Mas de que servem essas paixões se já não tem objeto real? Ou seja, eu já não posso mais comer a carne, eu já não posso mais fumar, eu não posso mais beber, o espírito, né, que ainda vaga por aqui. Se eu não tenho mais, eu não posso comer, se eu não posso mais efetivamente fazer, por que eu tenho esse interesse tão grande? Para que serve essa paixão, essa intuição? Primeiro, esse espírito não se desapegou das coisas que ele vivia na Terra. Ele tem uma presença ainda totalmente material e os prazeres da vida espiritual não tocam o coração desse irmão. Então ele vai continuar realmente, mesmo sabendo que ele não vai ter materialmente aquilo, ele vai continuar, porque é aquilo que ele conhece. Ele está habituado àquela ação, àquela paixão, àquele vício, àquela compulsão. Ele não vai se desligar disso facilmente se ele não se voltar à prática espiritual. Então, mesmo ele sabendo que ele não terá, ele vai criar situações para que ele possa sentir que ele pode, ou ele vai cobiçar situações para ele. Eu não posso ir, mas eu vou imaginar que eu possa, eu vou sentir que eu estou lá, eu vou induzir. E como ele faz isso? Através do prazer de ver o outro fazer, ou a ideia de que ele está conseguindo vibrar naquela condição ainda da matéria. Então, como diz a espiritualidade, o Devasso, então ele diz assim, a espiritualidade diz assim, nisso precisamente é que está o suplício, né, o sofrimento. O avarento vê ouro que não lhe pode possuir. O devasso, orgias em que não pode tomar parte. O orgulhoso, honras que lhe causam inveja e que não possam gozar. Então a espiritualidade sabe que ela não vai ter aquilo, mas como dá exemplos aqui a espiritualidade, em vários defeitos espirituais, em várias falhas morais, nós nos contentamos, né? Se eu não tenho ouro, eu me contento querendo, ou me vangloriando, ou pensando que um dia eu vou ter, ou intuindo pessoas a fazer com que elas tenham. Eu estou, em outras palavras, vibrando aquela situação ainda. Então, os nossos vícios têm que ser trabalhados aqui na Terra agora, para que quando a gente desencarnar, não sejam essa amarra que esses irmãos sofrem. Essa amarra de ficar ainda preso a coisas que não existem para ele mais, mas o apego é tão grande que ele vai criar situações permanentes para se sentir pertencente à condição material, mesmo ele sabendo que ele não vai ter. Tá bom? 973. Quais os sofrimentos maiores em que os espíritos maus se veem sujeitos? A gente já falou um pouquinho também sobre isso, e no Evangelho o Pai nos retrata demais essa questão. A maior dor do irmão que não desenvolveu a sua espiritualidade é a sua consciência. A dor de se sentir materializado, porque quer as coisas da terra, ama as coisas da terra, da matéria, mas não vive ali mais. Isso já é um grande sofrimento para ele. Por isso que ele interfere na vida humana, ele interfere nos outros espíritos, porque ele não é feliz. Ele não pode ter, mas ele quer. Então ele vai fazer tudo para dar um jeito de sentir aquela sensação espiritual como se fosse material. Isso já é um sofrimento. E o outro sofrimento? A dor de saber que pesa dentro dele
a primitividade. Nós sabemos aquilo que nós não desenvolvemos ainda. Todos nós, por mais que a gente estude, por mais que a gente trabalhe, cristãos que somos cheios de imperfeições, todos nós. Não estamos aqui ainda numa condição espiritual de equilíbrio. Todos nós falhamos, todos nós vacilamos na fé, todos nós temos as nossas marcas, as nossas culpas, o nosso passado, o medo do futuro, de errar. E quando nós desencarnamos, o sofrimento daqueles que trazem somente as marcas da dor é esse peso do coração, é esse peso do mental, do vazio, da tristeza, onde as coisas materiais são o quê? Uma tentativa de amenizar o vazio e o buraco daquele que não encontrou a vida espiritual. Aquele que não encontra a vida espiritual, ele está sempre correndo atrás de alguma coisa material, ele está sempre desesperado, ele está sempre achando que vai achar uma grande saída na Terra para esconder o buraco que o coração traz. Então, qual é o sofrimento do espírito? É esse buraco, essa dor, essa culpa, esse sentimento de atraso, porque os espíritos primitivos, eles sabem que existem as egrégores de espiritualidade avançadas, iluminadas. Eles têm noção. Nós temos noção. Então, olha o que a espiritualidade fala. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia, ou seja, mesmo os que passam por isso não conseguem nos explicar como dói, né? Indubitavelmente, porém, a mais terrível consiste em pensarem que estão condenados sem remissão. O que significa isso? O que é o mais difícil para o espírito que desencarnou nessa primitividade? O que quer dizer essa sem remissão? Eles não vão ter chance? Eles vão ter chance. Eles vão ter um momento de reencarne, de reforma, de cura, de ajuda. Mas qual o sentimento que eles têm? Que eles já deixaram a Terra, eles já erraram, eles já falharam de uma maneira e aquilo não sai do coração. E o momento é outro. É que nem aquela prova que você fez, que você foi super mal, você estudou, você foi mal pra caramba, você podia ter estudado mais, você fez tudo errado, aí você sai, quando você sai, não dá mais para fazer a prova. Aquela prova acabou. E você sai com aquele sentimento, eu podia ter feito diferente, eu podia ter me dedicado, eu podia ter... Um exemplo bobo que eu estou dando, para dizer o que essa resposta nos fala da espiritualidade. O indivíduo que sai da Terra nessa condição de muita dor, de muita marca material, de dor, de sofrimento, sem espiritualidade, é o buraco de não ter mais o que ele gosta na matéria, e o buraco de saber que ele perdeu a grande oportunidade. A oportunidade da transformação, da busca e da melhora. E ele sente que ele está perdido. Ele sente que ele não tem. Este é o trabalho das falanges de André Luiz, de Bezerra de Menezes, de todos. Não é só a cura do trato energético da entidade, mas a mudança do seu pensamento, para que ele acredite que a vida é eterna e que ele terá uma nova chance. Que ele terá uma nova oportunidade. Que o alto, mesmo ele estando desencarnado, ele pode reparar as faltas terrenas, também na vida espiritual, se redimindo, aceitando cura, aceitando ajuda, buscando o estudo, porque a gente sabe que nas colônias de luz
existem faculdades, existem escolas, existem evangelizadores. O trabalho do Cristo é incessante, mas a prova maior é na terra. Então, quando o indivíduo sai e não aproveitou nada, e ainda prejudicou o semelhante, prejudicou a si mesmo, é este sentimento que fala a espiritualidade, é inexplicável, né? É uma coisa que você já fez, já errou, não dá para voltar ali, aquela pessoa você não sabe quando você vai encontrá-la de novo. Então, vamos reparar, eu acho que essa pergunta remete para nós uma reflexão importante. Vamos reparar as nossas diferenças enquanto há tempo. Vamos aproveitar o encontro da Terra para o alívio de toda a chaga que carregamos. Tá bom? Ele faz uma citação ainda sobre essa questão, pediria que vocês lessem durante a semana, porque ele repete um pouquinho a resposta, mas explana sobre esta condição do espírito, tá? (974) De onde procede a doutrina do fogo eterno? Qual a ideia que, desde a época dos homens da Grécia Antiga, as primeiras civilizações, se a gente pensar lá nos sumérios, a representação do sofrimento era o fogo, sempre foi o fogo. A brasa, a chama, né? Então, a espiritualidade diz o seguinte: de onde procede a doutrina do fogo eterno? É uma imagem que o homem cultivou desde os primórdios, o fogo eterno. O que é o fogo eterno? Qual é a sensação do fogo? Queimar, aflição, né? A sensação da aflição, de queimar, e a sensação da desesperança, do desespero. Isto é cultural, mas é uma impressão que o homem traz para se referir à dor espiritual. Então, o homem sempre retratou o desespero espiritual como o fogo. Vai queimar no inferno, como se no inferno tivesse fogo. E a gente sabe, como espírita, que o fogo é depurador. O fogo é um elemento extremamente importante na natureza, porque ele depura. Ele queima magnetismos densos. Então, quando a gente fala tochas de luz, são tochas de fogo, sim, para fazer asepsia de miasmas, placas, formas, pensamento. Mas aqui é o sentido figurado. Fogo é um elemento da natureza divino, maravilhoso. Mas o homem associa isso desde os primórdios. Tá? Então é uma questão muito mais cultural do que... é uma coisa muito mais do homem primitivo que vai trazendo essa situação, essa referência, do que uma sensação verdadeira. Não existe fogo no inferno. Agora, se a pessoa acha que ela vai queimar no inferno pelas maldades que ela fez, ela pode desencarnar e ter a sensação que ela está, porque ela vai projetar no espiritual o que ela é. Se ela acha que ela vai queimar, que ela merece queimar, que ela vai estar queimando, ela pode até ver, ao desencarnar, um cenário que ela projetou, mas não é real. É um magnetismo projetado, é uma ideia projetada, não existe um ambiente pegando fogo no espiritual. Tá bom? É uma imagem semelhante a tantas outras, tomada como realidade. Então, o homem tem essa realidade, que ele vai queimar. Né? A espiritualidade explica para nós que ele tem essa sensação. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Bom, então você vai queimar no inferno se você fizer tanta maldade. Isso vai ajudar alguém? Vai dar medo, vai dar um pavor, vai dar o desespero. Vai dar um limite? Vai dar um limite que não vai curar. Vai dar um limite, aquela punição que não resolve. Né? Aquele castigo que não é benéfico.
porque você vai assustar a pessoa e aquilo não vai trazer transformação. Qual é a possibilidade da transformação? A única que Jesus nos ensinou. Não é o medo, não é a cobrança, não é o julgamento. A única coisa que faz o espírito se redimir é o amor. Somente o amor transforma a dor que carregamos. Se nós somos julgados no que nós erramos, nós temos mais raiva. Se nós somos criticados naquilo que nós não conseguimos, nós ficamos irritados. Se alguém falar para nós, calma, eu entendo você. Eu amo você da maneira que você é. Mesmo você errando, eu estou aqui para te ajudar. Vamos juntos conseguir. Pronto. Isso pode ser o irmão mais rebelde numa sessão de desobsessão, numa sala de cura de desobsessão. Ele pode estar dizendo que vai quebrar tudo. Não vai quebrar, mas ele pode dizer. Ele sente o amor do médium orientador. Na hora ele se acalma. Se ele não sentiu o amor do orientador na desobsessão, você não vai conseguir doutrinar o irmão. E isto em tudo. É no trabalho espiritual dentro da seara, é na nossa vida fora da seara, é na nossa vida profissional, é no trabalho. Então, olha isso que a espiritualidade disse. Vede que serve de freio, ou seja, se eu falar para você, para uma criança, se você botar a mão aí, fizer coisa errada, você vai queimar, não no sentido real, mas você vai queimar no inferno, vai tomar um susto e vai parar na hora. Mas vai resolver? Então, olha o que a espiritualidade diz para nós. Vede se serve de freio, mesmo entre os que... Desculpa que eu estou sem óculos, eu esqueci na escola e eu não estou enxergando direito. Entre os que ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repetir, causaríamos uma impressão que não será duradoura nem salutar. Ou seja, eu vou dar uma freada no indivíduo, você vai queimar, você vai para o inferno. Depois ele vai ver que não existe inferno, ele não vai se transformar, porque na ameaça ninguém se transforma, no ódio ninguém se transforma. Então, é uma solução que não vai trazer efeito. Então, nós como cristãos, nós sabemos que para evangelizar ou para estudar o evangelho, o único caminho é o amor. Tá bom? Então, não adianta assustar ninguém. Então, ele continua falando aqui, comparar o fogo, aí tem uma explicação continuando aqui sobre o fogo, tá? 975. Fazer a última. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Vejam bem. É muito comum na bibliografia de André Luiz os espíritos zombeteiros, os espíritos fascinadores, os espíritos que ainda estão nas esferas da densidade terrena, eles, a princípio, quando encontram uma entidade de luz, e eles estão em grupos, em falanges, eles tendem, às vezes, a afrontar, né? Afrontar verbalmente as entidades de luz. Mas elas sabem exatamente a superioridade que estes irmãos apresentam. Então, por mais densa que seja a vibração do espírito, por mais rude que ele vibre nas esferas e camadas ainda densas, de pensamento, de emoção, de sentimento. Quando ele vê uma entidade de maior evolução, ele pode até tentar zombar, ridicularizar, mas ele sabe que ele não pode afrontar. Ele sabe que ali há equilíbrio e sabedoria, algo que ele não tem. Então, qual é a condição do espírito que vibra ainda denso? Ele conhece a felicidade do justo, ele pode não sentir, mas ele sabe que aquele irmão conquistou uma condição que ele desconhece. Que é um irmão que está acima dele na compreensão, na alegria, na luz que emana, no poder espiritual. Jesus diz no Evangelho o seguinte: quanto mais amor, mais poder.
O poder espiritual está associado ao nosso amor. Então, o espírito mais evoluído, ele ama mais. Então, ele tem mais poder. Quanto mais nós amamos, mais poder espiritual nós temos. E os irmãos sofridos sabem disso. Sabem que eles vibram esta felicidade, esta paz. E nos livros a gente vê muitas vezes a mudança, a aceitação da ajuda dos irmãos que sofrem, quando estes irmãos mostram este amor, tanto no trabalho da desobsessão, como nos livros, a gente vê isso, nos livros de André Luiz, a mudança daqueles irmãos ao serem tocados pelo amor. Só o amor que vai trazer a transformação. E os espíritos que não sentem esse amor tão grande, aí, eles habitam, o amor habita neles, Deus habita em todos nós, mas ainda não conseguiram fazer com que essa luz pulsasse, que essa luz ali emanasse. Um dia vai conseguir. Ninguém é privilegiado. Todos temos a mesma luz, todos temos a mesma gota sagrada, todos temos o mesmo presente de Deus. Qual é a diferença entre nós? O nosso trabalho para despertar essa luz. Cada um tem aí um mérito, entre aspas, de trabalho. Então, cada um conseguiu botar essa luz num tamanho, numa expansão, numa irradiação. Qual é a irradiação que cada um de nós tem? Essa é a nossa luz. É a nossa cor espiritual, é a nossa frequência. Nós temos uma luz permanente. Nós podemos oscilar. Tem dia que a gente está nervosa, a luz altera. Mas é uma luz que, quando a vidência vê, ela consegue. A vidência consegue ver a luz natural da pessoa, de frequência espiritual, de toda a existência, e a frequência momentânea, de medo, de tristeza, de raiva, momentânea. Os chakras mostram onde está o problema. Mas a irradiação de luz é a mesma cor sempre. Tá? Então, quando a gente tem um irmão que já conseguiu essa expansão, ele vai mostrar para o irmãozinho que está sofrendo que ele vive melhor. Não brigando, não... Na pacificação. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos todos aqui reunidos para achar essa paz. Expandir essa paz. Esse é o nosso trabalho aqui, como cristão. Não só o nosso, mas o nosso semelhante. As pessoas que eu amo, eu também quero que elas estejam felizes, e eu quero que elas também evoluam. Então, nós trabalhamos por nós e pelo semelhante. Quando nós temos uma boa ação com um filho, nós queremos que a luz dele se expanda. Quando nós temos um bom relacionamento com o nosso companheiro, companheira, com o nosso pai, com o nosso trabalho, nós estamos querendo que essas pessoas também estejam bem. É uma corrente. Né? Então, a resposta, sim, é isso, mas é um suplício, o suplício do irmão que está vendo o outro evoluído e ele não está. Porque compreendem que estão dela privados por sua culpa, quer dizer, eu errei e eu não tenho essa luz porque eu falhei demais. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal. Quando ele chega lá e fala, poxa vida, eu não mudei nada, eu quero voltar. Preciso resolver isso de novo, né? Aí quer voltar, aí tem que esperar. Pois que cada existência, se for bem empregada, abreviam tanto a duração desse suplício. Imagina a gente chegar lá, olha, Marina, seu momento agora, você desencarnou, né? Está na hora de uma outra etapa, estamos aqui com você. Queira eu que seja assim, né? Que seja recebida, né? Que eu não bato o pé para ficar aqui embaixo, enfim, que eu queira Deus que eu... E aí você olhar para trás e falar, poxa, realmente eu melhorei em algumas coisas. Imagina a dor da gente chegar lá, ser recebida pelos irmãos e falar, poxa, olha tudo que você plantou, que você podia fazer e que você não aproveitou. Essa é a dor do irmão que sofre. Ter perdido tempo, né? E vou falar uma coisa que eu acho que Jesus nos ensinou uma coisa linda. Aquele irmão na cruz ao lado dele, que se sentiu humilde perante Jesus, dizendo, nós merecemos estar aqui. Porque se você é o Pai, você nos liberta, falou um ladrão.
Se você é o Pai poderoso, cheio de glória e luz, então você nos tire daqui agora, você nos salve. E o outro falou, não, nós merecemos, ele não merece. No último suspiro daquele homem, ele foi salvo. Então nós temos até o último suspiro para encontrar o caminho. Mas quanto mais rápido, melhor. Né? Então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou que foi causa voluntária por todo o bem que poderia fazer e não fez, e o mal que decorre por não ter feito o bem. O que significa isso? Nós respondemos também quando nós deixamos de fazer coisas boas para outras pessoas. Aquelas pessoas poderiam ser aliviadas se nós tivéssemos uma ação de luz sobre elas. E nós não fizemos. Né? Então, só terminando, que já está na hora de terminar. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê que a distância da felicidade, mas sofre então, porque compreende quanto foi culpado, não tem mais ilusão, vê as coisas na realidade. Então, vamos trabalhar para o nosso desencarne chegar lá e a gente falar assim, poxa vida, quanta coisa eu melhorei, quanta coisa eu consegui. Eu não consegui tudo, eu errei bastante. Mas eu era isso, e eu passei para isso. Valeu muito a pena. Então, um passo que a gente dê já valeu a pena. Tá bom? O pai sabe que a gente vai descer aqui, olha, de tudo que a gente planejou, ele sabe que a gente vai conseguir de tudo, lá uns 40%, para alguns uns 50%, para alguns mais, eles sabem. Mas eles dão a chance, vai, você quer tentar, então vamos tentar. Mas eles sabem que vai ter uma parcela ali que não deu, não tem jeito. Tá bom? A gente não consegue tudo. Tá bom? Fala, Vicente, fica à vontade. E olha, sobre o seu comentário, eu vou dizer que nós nunca sabemos o momento do do sopro, porque a nossa vida é um sopro. É um sopro, Vicente. E tudo isso que você falou agora me marcou bastante, porque poderia ter agido diferente. E eu hoje estou tendo a oportunidade de parar, ver e falar assim, pô, cara, Refletir. faça diferente, porque Isso. você tem mais uma oportunidade. Pode ser que você não tenha outra. Exato, Perdoe, Vicente, exato. perdoe agora, porque essa pode ser a Pode ser o derradeira. último encontro, pode ser a última vez, né? Perdoe. É isso mesmo, Vicente. Parabéns. Perdoe, haja com amor, pense ao próximo. Muito Exatamente. obrigado. Obrigada, Vicente. Estou feliz de te ver aqui na aula. Então é isso, irmãos. A gente tem que trabalhar, né? Trabalhar e ter um pensamento firme. Não é fácil. Mas que a gente aumente aí esse propósito de transformação a cada experiência que nós estamos passando. E nós sabemos que agora em final de era, uma coisa linda que a espiritualidade tem nos ensinado, as dores estão difíceis. Em contraponto, as curas estão inesperadas. Viu, Vicente? As curas estão vindo de uma forma surpreendente. Viu, Dani? As curas estão vindo de uma maneira que a medicina não está entendendo. Então, que a glória de Jesus nos traga toda a força e toda a bondade, toda a alegria nessas experiências de renovação que nós temos aqui na Terra. Que todos nós estamos sujeitos. Todos nós, né?